Dom Nélio, bom dia, obrigada por estar conosco aqui. Queremos falar um pouco da sua vida para que as pessoas da Arquidiocese de Braga conheçam um pouco de quem é o Dom Nélio. E eu queria começar justamente falando sobre vocação. Eu li um artigo do Dom Nélio que diz isso, que é um momento da nossa vida, que há um kairos, que há um encontro, uma coisa que marca a nossa vocação. Como é que foi a descoberta da sua vocação? Qual foi este momento que Deus lhe chamou assim e disse, agora é a hora? Bom dia e obrigado, Renata, pelo vosso interesse nesta entrevista. Eu nasci na Madeira, nasci no contexto de uma família católica. A minha mãe, em especial, era uma mulher muito devota e, portanto, cresci participando na Eucaristia, sacramentos, até a adolescência em que comecei a abrir os olhos para uma nova realidade, a ter uma nova leitura também daquilo que eram os acontecimentos da história. E isso fez com que eu, de alguma forma, rejeitasse aquilo que tinha aprendido. Acho que a adolescência é uma época de contestação e eu passei por essa contestação. Então vivi um período de, talvez, 3, 4 anos de um certo distanciamento da igreja e da prática religiosa. Mas vivia inquieto, vivia, diria mesmo, atribulado e triste, porque não encontrava sentido para a existência. Lembro-me que houve um episódio que foi marcante, que foi uma altura em que minha mãe, porque sabia que eu já não ia à igreja, já não me confessava, que insistiu muito que eu fosse me confessar, porque era a altura da Semana Santa. E então eu era um adolescente zangado, porque tinha sido enganado de alguma forma pela igreja, pensava eu, fui-me confessar. E estava com vontade de dizer ao padre que não concordo com a igreja, porque a igreja diz, por exemplo, Adão e Eva, porque a igreja fez a Inquisição. E quando eu falei sobre isso com esse sacerdote, o colega sacerdote compreendeu-me e disse-me que eu tinha razão em muitos pontos de vista. E o facto de sentir que me entendiam, que me compreendiam, fez com que eu me acalmasse. E depois o sacerdote convidou-me a conversarmos outros dias, mantermos um diálogo e de alguma forma mantive esse diálogo. Até que o sacerdote propõe-me a vida sacerdotal. Eu achei que isto era um disparate. A verdade é que depois de me reencontrar com Deus, eu acho que a vida ganhou outro sentido, uma luz, uma paz que eu não tinha quando vivia sem Deus. E eu percebi, quero isso para mim, quero viver e quero propor esta vida em plenitude às pessoas. E por que não? Senti que Deus me chamava, também senti que tinha medo de dizer aos meus pais, aos meus amigos, tinha 17 anos, nessa altura estudei música no conservatório. Depois de superar estas resistências, de encontrar coragem suficiente, disse aos meus pais, e claro, minha mãe e os meus pais apoiaram-me, e entrei no seminário já aqui no Porto, vim para o Porto com 18, 19 anos, e comecei assim o percurso para um dia tornar-me sacerdote. Portanto, como é que os vicentinos entraram nessa história, então? Muito bem, porque às vezes uma mera coincidência, e as coincidências para nós são providências, é Deus. O sacerdote com quem eu falei era vicentino. E foi esse sacerdote que me acompanhou, me ouviu, que me fez desabrochar para uma nova vida, abrir os olhos para uma nova realidade. Foi fundamentalmente esse colega. E, por outro lado, o carisma vicentino, depois percebi mais tarde, na medida em que fazemos uma opção também de atenção, em especial aos pobres, porque os pobres são os nossos mestres e senhores, também uma espiritualidade que me enche, que eu acho que é profundamente evangélica, é o coração do Evangelho. Acreditamos que Jesus está realmente presente na Eucaristia, que deve ser adorado, mas esse Deus também está na pessoa do pobre, daquele que é marginalizado. Também Ele é a presença real e não podemos separar
uma dimensão da outra. E essa espiritualidade, essa proposta espiritual agradou-me, e é por isso que entrei no seminário dentro da escola vicentina. Então, eu queria que o senhor falasse para nós um pouco do seu percurso. Então, o senhor foi ordenado aonde e quando? Portanto, eu sou natural da Madeira, por isso fui ordenado na Madeira. Sim. Agora terei a alegria de ser ordenado aqui, em Braga. Esta é a minha cidade agora, mas na altura, depois de acabar os estudos, fui viver para a Madeira durante 2 anos e fui ordenado na Madeira. Logo a seguir fui enviado para Madrid, onde fiz 2 anos numa especialidade que é a Teologia Espiritual, na Pontifícia de Comilhas. Depois pediram-me para ficar na formação dos nossos e fiquei como responsável da formação dos novos candidatos, e durante esse período, 5, 6 anos, fiz também aquilo que é os estudos de psicologia na área clínica, num instituto em Lisboa, o ISPA. Depois, entretanto, os seminaristas escassearam e os meus superiores pediram-me para trabalhar numa paróquia em São Tomás de Aquino, Lisboa. Eu nunca tinha trabalhado numa paróquia, eu não tinha motivação, nunca tinha pensado nisso. Mas, claro, também por obediência, aceitei ser pároco. E, na verdade, foi uma experiência extraordinária de 12 anos e aprendi a ser padre. Conheci pessoas extraordinárias, pessoas que eu considero até um exemplo de vida cristã, santos, irmãos santos, que me inspiram a viver o cristianismo. No final desses 12 anos fui eleito provincial dos vicentinos em Portugal, a nível nacional, e no final do segundo ano, numa Assembleia Geral da Congregação em Roma, portanto temos assembleias de 6 em 6 anos, e nessa Assembleia os meus confrades, que são representantes das 97 províncias que há no mundo, províncias e regiões, elegeram-me assistente-geral, conselheiro do superior-geral. E, portanto, nestes últimos 3 anos eu era conselheiro-geral e estava encarregado de acompanhar as províncias, por exemplo, do Brasil. Temos 3 províncias no Brasil, temos uma vice-província em Moçambique, temos uma comunidade em Angola, era encarregado do México, Costa Rica, Honduras, Espanha e Áustria, Alemanha. Portanto, o meu trabalho era acompanhar, visitar essas províncias, essas comunidades e depois fazer o relatório, apresentar, no fundo, as informações sobre essa realidade. O que foi uma experiência muito rica para mim, porque deu-me uma visão do que é a Igreja. Como sabe, às vezes tendemos a absolutizar aquilo que é a Igreja no nosso lugar, na nossa paróquia. Achamos que a Igreja é isto. E quando fazemos uma experiência dessas, percebemos que a Igreja não é só isto. É muito mais, é outra coisa que por vezes eu desconheço totalmente. Portanto, foi uma experiência muito rica. Eu tenho 2 coisas que o senhor falou, que uma delas que eu fiquei curiosa foi a teologia espiritual, que eu, por exemplo, não percebi bem qual a diferença, mas achei muito interessante o nome, e também o fato de o senhor ter sido pároco. Acha que isso traz uma experiência de pastor que é diferente? Sim. Considero que foi um tempo abençoado de crescimento, porque uma coisa é estudarmos nos livros, mas ficarmos mais ou menos protegidos nas nossas rotinas, nas nossas casas. Outra é estar como pároco, porque um pároco depende das comunidades, evidentemente, mas numa comunidade em geral nós temos um contacto desde crianças até idosos, pobres, muito pobres, até ricos. Pessoas que estão bem preparadas do ponto de vista intelectual, doutores, médicos, engenheiros, até pessoas que não sabem ler nem escrever. E um padre tem que ser tudo para todos. Isso é extraordinário. Um padre tem que falar todas as línguas e estar ao lado de todos. E eu diria até, em especial, como vicentino, daqueles que são excluídos. Ter uma atenção em relação a eles, que podem ser imigrantes, pelo facto de serem imigrantes, que podem ser por serem pessoas simples e pobres. Nós tendemos, de alguma forma, a pôr de lado aquilo que não são pessoas iguais a nós, que são dissonantes. E eu compreendo isso, mas o mais belo da comunidade, e criar uma comunidade, potenciar uma comunidade assim, para mim foi um sonho, foi criar uma comunidade onde não há essas divisões, onde somos realmente irmãos, realmente irmãos.
porque a condição de filhos de Deus dá-nos essa dignidade. Todos partilhamos essa condição. Não há superiores nem inferiores, todos somos filhos de Deus. E até pelo facto de eu ser sacerdote e agora vou ser bispo, não me dá, digamos, o direito de pensar que eu sou mais santo do que a senhora que não sabe ler nem escrever e que o trabalho dela é limpar o chão. Ela pode ser uma santa e muitas pessoas são muito mais santos do que, às vezes, as pessoas que trabalham na igreja. É verdade. Portanto, essa experiência, essa abertura foi muito rica para mim. O senhor escolheu como lema para que tenham vida. E o Evangelho diz para que tenham em abundância. Isso está, de alguma forma, relacionado ao seu carisma vicentino? Sim, de alguma forma. Sabe que eu acho extraordinário e acredito profundamente nisso, isto é, que Deus fez-se homem na pessoa de Jesus Cristo e que veio oferecer-nos uma proposta de vida em plenitude, veio dar vida à vida. Porque às vezes vivemos vidas muito limitadas, muito pobres, muito insuficientes. Mesmo tendo bens materiais, mesmo sendo realizados do ponto de vista profissional, nós sabemos que dentro de nós há uma insatisfação, não estamos realizados. E só Deus pode corresponder a estas aspirações mais profundas do espírito humano, quando, precisamente, sintonizamos com a vontade de Deus e procuramos cumprir com a vontade de Deus. A Igreja, como instrumento de Deus, que não vive para si mesma, mas vive para anunciar a Boa Nova, é isso mesmo, deve estar constantemente a fazer uma proposta de vida em plenitude, mais do que moralismos, coisas assim que nos oprimem, que quase... Não, é uma proposta de vida. É por isso que, para além das questões que são evidentes, como as questões do aborto, da eutanásia, que a Igreja claramente se opõe, a Igreja também se opõe, por exemplo, a uma economia, como dizia o Papa Francisco, uma economia que mata. Uma economia baseada na especulação que impede, por exemplo, que as pessoas tenham acesso à habitação digna. A Igreja deve se opor a esse capitalismo selvagem. E outras expressões. Portanto, tudo o que seja movimentos, ideologias que ferem a vida, ferem a mensagem de Jesus. E a Igreja não deve cansar-se de propor a Boa Nova, que é precisamente para que o homem tenha vida, que encontre sentido na sua existência. E isso só encontra em comunhão com Deus. Vou pegar do seu lema, então, para as suas armas, né? Sim. Muito bem. Acho que tem uma pombinha, tem uma conchinha e tem um... Trigo. O trigo. Muito bem. E por que esses símbolos? Muito bem. Para que tenham vida, primeiro a pomba, o Espírito Santo, remete para o Senhor que dá vida. Sem o Espírito Santo não existe vida. O Espírito Santo. Por outro lado, a minha nomeação como bispo surgiu no contexto do Pentecostes. Foi no dia 6 e no dia 7, sábado e domingo, celebrávamos o Pentecostes. Portanto, é o Espírito Santo. O trigo, que remete para o sacramento da Eucaristia, o pão da vida. Sem o pão da vida nós não vivemos, não é algo opcional, é indispensável e estruturante da nossa vida cristã, o sacramento da Eucaristia. Por isso é o Santíssimo Sacramento. E finalmente a concha, a dimensão peregrina, neste jubileu, peregrinos da esperança. Portanto, nós como peregrinos que estamos a caminho da casa do Pai. Por outro lado, para terminar, um colega meu chamou-me a atenção para isso, que eu, na verdade, não tinha pensado, mas faz sentido. Estes três elementos, tendo o fundo azul, que é a cor do infinito, da eternidade, mas estes três elementos representam aquilo que são os sacramentos de iniciação cristã. A concha, de alguma forma, o batismo, o trigo, a Eucaristia, a pomba, o crisma. Portanto, são os sacramentos que introduzem na vida adulta de qualquer pessoa na Igreja. E o que a Dona Nélia espera, ou não sei se espera, ou o que espera encontrar na Arquidiocese de Braga, ou o que espera oferecer na Arquidiocese de Braga? Como é que está o seu coração para esse tempo de uma Arquidiocese que é grande, que tem uma vivacidade, tem, né, um caminho já
bem interessante. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum truque, não tenho nenhum segredo, não venho com nenhum plano na cabeça. Em primeiro lugar, quero aprender com os meus colegas e acho que tenho excelentes mestres, Dom José e Dom Delfim, o clero, quero aprender com eles, quero aprender com o povo, quero ouvir o povo e quero aprender também amando, quero amar esta comunidade, porque se não amarmos, tudo isto será uma experiência penosa para mim e para eles. Quero amar e sinto-me já encantado por esta realidade. E depois colocar-me ao serviço. Se me pedirem para trabalhar ali ou esta área, não tenho a pretensão de fazer seleção. Eu só vou trabalhar nesta área, ou quero fazer isto, ou quero dizer isto. Não, estarei disponível. Este é o meu sentido de missão, completamente disponível para que a Igreja, através dos meus colegas, sacerdotes, bispos, faça o discernimento, em que eu também posso, de alguma forma, participar nesse discernimento e dar o meu contributo. Evidentemente que não deixarei de ser missionário. Sou de uma congregação missionária e existe essa inquietação em mim. E preocupa-me uma igreja que seja muito instalada, uma igreja que seja apenas uma espécie de fotocopiadora, que repete rotinas. Estou interessado, de alguma forma, em introduzir ou dar um contributo para este dinamismo missionário da Diocese, que acho que é necessário. E, por outro lado, um olhar, como já falamos, em relação às periferias, como vicentino. Procurarei dar esse contributo de uma forma concreta, na medida do possível, em coordenação com aquilo que é o programa que vai ser estabelecido por toda a Diocese. É uma realidade muito premente no mundo todo, na Diocese de Braga, mas no mundo inteiro. Sim, sim. Justamente a questão dos mais pobres, a questão dos imigrantes, a questão, né, dos menos favorecidos, que eu acho que São Vicente de Paulo justamente coloca a mão sobre essa questão de uma forma muito especial. Sim, absolutamente. E a Igreja que não cuida dessa dimensão da caridade, ela atraiçoa-se a si mesma. Acaba por viver uma hipocrisia, porque dizemos o amor ao próximo, o serviço dos irmãos, acreditamos num Cristo, num Deus que se deixou crucificar. O Cristo crucificado está nas pessoas dos pobres, e é esse Cristo que nós temos que servir hoje. Não quer dizer que seja fácil, não é fácil. Não podemos também ser ingênuos, mas temos que ter essa inquietação de uma forma muito clara das nossas vidas. Olha, Dom Nélio, seja muito bem-vindo. Nós convidamos a todos para estarem conosco aqui no dia da sua ordenação, no dia 27 de julho, às 16 horas. Isso mesmo. E muito obrigada mais uma vez. 27 de julho às 16, isso mesmo. Isso mesmo. 27 de julho às 16 horas estaremos juntos aqui, nós estaremos aqui para fazer esse acolhimento e o senhor para a sua ordenação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata, muito obrigado.